Olá, alunos e alunas! Chegamos à última aula da nossa disciplina de esportes de combate e nós vamos então finalizar o nosso conteúdo vendo um pouquinho desses esportes de combate nos espaços não formais, falando basicamente dos esportes de combate para crianças e também como profissão. Pois é, dá para trabalhar diretamente com esse conteúdo na prática profissional. Então, para crianças, a abordagem, assim como acontece na escola, é muito lúdica, né? Então, a gente tem essa abordagem pedagógica lúdica, as brincadeiras, isso agrada bastante as crianças e está diretamente relacionado ao desenvolvimento delas. Então, por possibilitar isso, além das academias, a gente já falou dos dojos, né, que tem essas aulas voltadas para as crianças, os esportes de combate são muito utilizados em projetos sociais. Porque eles trazem esse caráter da disciplina, né? Eles trazem essa questão do desenvolvimento físico, então isso também é uma forma muito interessante, quando a gente for ver agora os benefícios, né, dessas modalidades para as crianças, a gente vê que é muito interessante utilizar isso, né, para a gente como elemento de educação para as crianças, inclusive fora da escola. Então, em geral, por volta dos 4 anos de idade, eles podem iniciar já essa prática, né? Isso pode variar de acordo com a modalidade, mas de uma maneira geral, essa é a idade interessante para começar. E a gente vai ter os benefícios físicos e psicológicos e sociais que que essas modalidades proporcionam então para as crianças. Dentre os benefícios físicos, além daqueles que a gente viu lá de desenvolvimento físico, fisiológico, então a gente vai ter a coordenação motora, né, a melhora do condicionamento físico, desenvolvimento da flexibilidade, da mobilidade articular e também o aprimoramento dos reflexos. Então as crianças que praticam, elas conseguem, né, se destacar, às vezes até em outras práticas corporais, quando elas têm essa base, né, dos esportes de combate ali, dessa prática na infância. Entre os benefícios psicossociais, e é onde isso é muito utilizado lá naqueles projetos sociais, quando a gente pensa, né, em proporcionar essas experiências para as crianças, está o desenvolvimento da capacidade de concentração, a disciplina, o auxílio na formação do caráter. Como eu tenho que cuidar do outro na prática, não pode ser uma coisa ali desvinculada, né, não pode ser aquela violência pela violência, eu tenho que controlar a minha raiva. Então, tudo isso ajuda, né, na disciplina e na formação do caráter da pessoa que pratica, né? O desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança, eu aprendo a ganhar, eu aprendo a perder, né? E eu aprendo a buscar melhorar também aquilo que me levou a falhar. O aprimoramento da paciência, a prática de um esporte de combate, de uma arte marcial, ela não é algo pronto ou rápido. Você tem que caminhar, né, durante aquela prática há anos ali, para que você se desenvolva, se aprimore e que você chegue né, no ápice, numa faixa preta, que geralmente não encerra por ali a sua prática. Então não né, ensina as crianças essa paciência. O desenvolvimento do autocontrole emocional e também o respeito ao próximo. Quando a gente pensa nos esportes de combate, para as crianças a gente tem esses benefícios e a gente pode ter essas modalidades como profissão. De duas maneiras, né? Ou como professor ou como atleta, né, que podem trazer ali diretamente na nossa área de formação. Então, dentro da legislação que aborda o trabalho do profissional de educação física, né, não há uma necessidade de formação em educação física para ser instrutor de modalidades de esportes de combate, lutas e artes marciais, né? Então, em média, para quem pratica e vai se tornar um instrutor, a gente vai ter ali de 5 a 10 anos para se tornar um instrutor a mestre de algumas modalidades. Porém, se eu for ser treinador ou técnico, eu tenho que ter a formação na área. E é aí que a gente entra com os nossos conhecimentos, então, não só nas modalidades, né, aquele conhecimento prático, mas também o conhecimento da preparação física, dos aspectos psicológicos, sociais, históricos que envolvem a prática dessas modalidades de esporte de combate. Então, esses conhecimentos específicos da nossa formação ajudam a aprimorar a prática profissional, né? Planejando os treinos, manipulando essas variáveis de treinamento e também com conhecimento das respostas físicas e fisiológicas para a gente alcançar os resultados esperados, né? Dentro dessa possibilidade de ser um professor, né, técnico, treinador de alguma modalidade, eu também posso ser um atleta, né? Então, há o desenvolvimento do atleta como prática profissional também, e muitos atletas buscam a formação na educação física justamente para aprimorar a sua prática
profissional e depois eles acabam, inclusive, se tornando técnicos e instrutores. Então a gente vai ter o atleta amador, ele pode participar de competições regionais. Na Olimpíada, por exemplo, o boxe é feito por atletas amadores, não atletas profissionais, ainda que exijam, né, um treinamento e um aprimoramento, mas são atletas amadores. E a gente tem um atleta profissional. E a gente entra daí no atleta profissional para algumas modalidades com início ali na infância ou na adolescência. Então, lá quando eu começo a praticar com as crianças, talvez ali eu esteja dando um passinho para que ele se torne um atleta, né, e se destaque em alguma modalidade. Principalmente nos esportes olímpicos, como judô, o taekwondo, a gente tem muita gente que inicia essa prática na infância ali como uma atividade extracurricular e depois se destaca na modalidade e vai buscar então, né, essa prática ali como forma de profissão. E hoje a gente tem o MMA e o boxe, mais inclusive o MMA do que o boxe, como um espetáculo, e ali muitos atletas buscam se profissionalizar, tanto pela questão do destaque que eles têm, né? No caso do MMA, a necessidade de se praticar pelo menos 2 modalidades, né? Então, ele tem que se destacar em várias modalidades, se preparar, e eles buscam, então, essa profissionalização com técnicos que sejam especializados tanto nas modalidades quanto na preparação física. E esse espetáculo, ele tem um custo, né? E tem um retorno financeiro relativamente alto para aqueles que se destacam. Então, são alguns milhões de dólares aí movimentados dentro desse espetáculo do MMA, que é o que chama atenção hoje para essa modalidade, né? Antes era o boxe, isso foi substituído pelo MMA, pelo UFC aí, que são várias competições. Então são possibilidades de atuação profissional dentro das modalidades de combate, tanto como o próprio atleta, mas como um treinador, um preparador físico, né, um professor de modalidades, com esse conhecimento que a gente tem da área e que pode aprimorar, então, e proporcionar um desenvolvimento da carreira desses atletas. Ok? Então, algumas referências que a gente utilizou nessa nossa aula. Agradeço a participação de vocês, espero que vocês leiam lá a nossa apostila, o nosso conteúdo, para entender bem a nossa disciplina, e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Obrigada!